Ninguém da minha família foi à minha formatura, nem mesmo meu marido ou meus filhos. Ninguém da minha família veio à minha formatura, nem mesmo meu marido ou meus filhos. Todos foram ao churrasco do meu irmão em vez disso, mas quando saí do palco, meu telefone vibrou com uma mensagem do meu marido. Precisamos conversar. Urgente. 45 ligações perdidas da esposa. Meu nome é Alicia, e aos 35 anos finalmente conquistei meu mestrado após 5 anos exaustivos de aulas noturnas trabalhando período integral e criando 2 filhos. Eu deveria ter me sentido orgulhosa em pé naquele palco. Mas tudo o que conseguia ver eram 5 assentos vazios na plateia reservados para a família que nunca apareceu. Segurei meu diploma cercada por graduandos comemorando, mas completamente sozinha. Minha conquista significava tudo para mim, mas aparentemente nada para eles. O verdadeiro golpe veio após a cerimônia quando meu telefone acendeu com uma mensagem urgente do meu marido. Se você já se sentiu traído pelas pessoas que deveriam ter sido seus maiores apoiadores, me deixe saber de onde você está assistindo. Dê um like e se inscreva para se juntar a uma comunidade que entende que a decepção familiar corta mais fundo que qualquer outra dor. Pelos últimos 12 anos eu havia sido casada com Nathan, um desenvolvedor de software de 37 anos com um emprego estável numa empresa de tecnologia em Seattle. Juntos tínhamos 2 filhos, Ethan, nosso filho de 14 anos que estava passando por aquela fase típica de adolescente de achar os pais embaraçosos, e Sofia, nossa filha brilhante de 11 anos que estava se interessando cada vez mais pela vida social. Morávamos numa casa modesta de 4 quartos nos subúrbios, nada muito extravagante mas confortável o suficiente, com um pequeno quintal onde as crianças podiam brincar durante os raros dias ensolarados que nossa cidade oferecia. Eu trabalhava na Franklin Financial Services, uma empresa de investimentos de médio porte onde havia sido empregada por quase 9 anos. Meu trabalho como analista financeira era exigente, frequentemente requerendo mais de 50 horas por semana, especialmente durante a temporada de impostos, ou quando clientes importantes precisavam de relatórios. Eu era boa no que fazia, precisa com números e paciente com clientes difíceis, mas ano após ano, eu assistia meus colegas do sexo masculino com menos experiência serem promovidos antes de mim. Você precisa de mais credenciais, meu chefe dizia durante minhas avaliações de desempenho. Um diploma de bacharel em finanças é ótimo, mas todo mundo tem isso. Se você quer subir para a alta gerência, precisa de um mestrado. Após a 3ª vez sendo preterida para uma promoção, tomei uma decisão. Eu conseguiria aquele mestrado em administração de empresas não importasse o que custasse. A universidade do outro lado da cidade oferecia aulas noturnas projetadas para profissionais que trabalham. Levaria 5 anos de estudo meio período, mas imaginei que valia um investimento no meu futuro. O que não antecipei completamente foi o quão punitivo seria o cronograma. Eu acordava às 5h30 para preparar o café da manhã para a família e fazer as marmitas das crianças. Então trabalhava um dia inteiro, corria para a aula 3 noites por semana das 18 horas às 21 horas. E chegava em casa exausta para encontrar pratos na pia e lição de casa que ainda precisava ser verificada. Nos fins de semana, em vez de relaxar, eu me trancava no escritório em casa por horas para completar tarefas, enquanto Nathan levava as crianças aos jogos de futebol ou festas de aniversário. A mamãe está sempre estudando. Uma vez escutei Ethan reclamar para o pai. Ela nunca tem tempo para nós mais. Essas palavras doeram, mas tentei racionalizar. Isso era temporário. Isso era para nosso futuro. Uma vez que eu tivesse meu diploma e a promoção que se seguiria, teríamos mais estabilidade financeira. Talvez até o suficiente para aquela viagem em família para Disney World que as crianças vinham implorando. Meu relacionamento com meu irmão Derek complicava ainda mais as coisas. 3 anos mais velho que eu aos 38, Derek sempre havia sido o filho dourado em nossa família. Ele administrava um negócio imobiliário bem-sucedido, morava numa propriedade à beira-mar e, como solteiro sem filhos, desfrutava da liberdade de viajar extensivamente e se entregar a hobbies caros como velejar e colecionar vinhos. Nossos pais, que moravam a 2 estados de distância na Califórnia, nunca tentaram esconder sua preferência por ele. Quando éramos crianças, eles compareciam a todos os jogos de futebol dele, mas frequentemente perdiam minhas competições acadêmicas. Como adultos, eles largavam tudo para ajudar Derek a reformar sua cozinha, mas encontravam desculpas quando eu precisava de alguém para cuidar das crianças durante minhas provas finais. Seu irmão é apenas mais divertido de se ter por perto, minha mãe me disse uma vez depois que a confrontei sobre esse desequilíbrio. Você está sempre tão séria e ocupada com suas responsabilidades. A ironia não me passou despercebida de que ser responsável estava de alguma forma sendo usado contra mim. Apesar dessas frustrações, perseverei com meus estudos. Escrevia trabalhos depois que as crianças iam dormir, frequentemente ficando acordada até 1h ou 2h da manhã. Estudava fichas durante meus intervalos de almoço. Sacrifiquei férias usando esse tempo para adiantar o curso em vez disso.
Quando amigos nos convidavam para festas ou escapadas de fim de semana, geralmente recusava sabendo que precisava dessas horas para a escola. Nathan foi solidário no início, assumindo parte do trabalho doméstico e me encorajando quando me sentia sobrecarregada. Mas conforme os anos se arrastavam, sua paciência começou a se esgotar. Quanto tempo mais isso vai durar? Ele perguntava. As crianças mal te veem mais. Apenas mais 2 anos, eu assegurava. Então mais 1 ano. Então apenas mais alguns meses. Quando minha formatura finalmente se aproximou, nosso casamento estava tenso. Ainda nos amávamos, mas a distância entre nós havia crescido. Nathan havia desenvolvido suas próprias rotinas e círculos sociais, frequentemente levando as crianças a eventos comunitários ou para visitar seus pais sem mim. Eu havia perdido tantos jantares em família, apresentações escolares e passeios de fim de semana que havia se tornado normal para eles funcionarem sem mim. É por isso que a cerimônia de formatura significava tanto para mim. Não era apenas sobre o diploma ou as oportunidades de avanço na carreira que traria. Era uma chance de mostrar à minha família, especialmente às minhas crianças, que todos aqueles sacrifícios haviam sido por algo significativo. Eu queria que eles me vissem atravessar aquele palco, se sentissem orgulhosos de sua mãe, para entenderem que mulheres podiam buscar educação em qualquer fase da vida. Eu queria aquele momento de reconhecimento, aquela celebração coletiva que tornaria os últimos 5 anos de exaustão valiosos. Quando eu me formar, disse a Nathan cerca de 6 meses antes do fim do meu programa, quero todos lá. Você, as crianças, meus pais, até minha irmã Melissa de Fênix. Este vai ser um grande dia para todos nós. Ele assentiu e apertou minha mão. Claro, querida. Não perderíamos isso por nada no mundo. Como essas palavras soariam vazias depois. 6 meses antes da minha cerimônia de formatura, comecei a planejar meticulosamente o que visualizava seria um dos dias mais importantes da minha vida. A universidade havia enviado um e-mail com todos os detalhes, incluindo o número limitado de ingressos para convidados que cada graduando receberia. Imediatamente solicitei a alocação máxima de 6 ingressos, um para cada. Nathan, Ethan, Sofia, minha mãe, meu pai e minha irmã Melissa. Liguei para meus pais na Califórnia para dar a data, que eles dutilmente anotaram em seu calendário. Vamos tentar o nosso melhor para estar lá, querida. Minha mãe disse num tom que sugeria que ela já estava considerando o que poderia ser mais importante. Ainda assim permaneci otimista. Esta era minha formatura, afinal de contas. Certamente eles a priorizariam. Em seguida, entrei em contato com Melissa, que morava em Fênix com seu marido e 3 filhos. Diferente dos nossos pais, ela parecia genuinamente animada por mim. Estou tão orgulhosa de você, mana, ela disse. Trabalhando período integral, criando filhos e conseguindo o mestrado? Você é uma super mulher. Vou reservar meu voo na próxima semana. Com a presença da família aparentemente garantida, voltei minha atenção para a celebração depois. Pesquisei restaurantes perto da universidade e encontrei um lugar italiano muito bem avaliado chamado Bellissimo que podia acomodar nosso grupo de 8 pessoas. Era caro, quase $300 para a reserva. Mas esta era uma ocasião única na vida. Fiz o depósito sem hesitação. Como meus pais estariam viajando de outro estado. Também reservei um quarto de hotel para eles no Marriott do centro usando pontos que havia acumulado através de viagens de negócios. Tudo estava se encaixando. E pela primeira vez, me permiti sentir animação, em vez de estresse, ao pensar sobre a escola. 2 meses antes da formatura, me dei ao luxo de um vestido novo. Um modelo navy blue sofisticado com detalhes sutis de renda que ficaria apropriado sob meu beca de formatura, mas bonito para o jantar depois. Marquei consultas para cabelo, maquiagem e manicure na manhã da cerimônia. Estes eram luxos que raramente me permitia, sempre priorizando despesas familiares primeiro, mas queria aparecer e me sentir no meu melhor neste dia. Mamãe, você está bonita, Sofia disse quando experimentei o vestido em casa, como quando você e o papai se casaram naquelas fotos. Seu comentário trouxe lágrimas aos meus olhos. Não conseguia me lembrar da última vez que havia me arrumado para algo além de uma função de trabalho. A rotina diária de equilibrar responsabilidades havia deixado pouco tempo para a vaidade pessoal. 3 semanas antes da formatura, a primeira pista de problema apareceu. Derek ligou para conversar, algo que ele fazia esporadicamente quando se lembrava que tinha uma irmã. Após fazer perguntas de praxe sobre meus estudos, ele soltou uma bomba. A propósito, estou dando um churrasco gigante na minha casa no dia 15 de maio. Acabei de instalar uma cozinha externa nova e quero inaugurá-la. Vocês deveriam vir. As crianças iam adorar a piscina. Meu estômago despencou. Derek, esse é o dia da minha formatura. Eu disse a todos há meses. Houve uma pausa na linha. Ah, certo. Esqueci disso. Você pode mudar seu churrasco para outro fim de semana? Perguntei, tentando manter minha voz controlada. Não exatamente, ele respondeu soando despreocupado. Já convidei tipo 30 pessoas incluindo clientes que só estão na cidade naquele fim de semana, mas ei, quando sua cerimônia termina? Talvez vocês possam passar por aqui depois.
Senti minha pressão arterial subindo. A cerimônia é às 14 horas e provavelmente vai até às 17 horas, então temos reservas para jantar. Mas essa não é a questão. Minha família deveria estar na minha formatura. Qual é a Alicia? Derek disse com aquele tom desdenhoso que havia aperfeiçoado desde a infância. É apenas uma formatura, você já teve uma para seu bacharelado. Esta é apenas um papel dizendo que você fez algumas aulas extras. Fiquei sem palavras. Apenas um papel. 5 anos de sacrifício reduzidos a algumas aulas extras. Antes que eu pudesse formular uma resposta que não fosse puramente palavrão, Derek continuou. Olha, mamãe e papai estão vindo ao meu churrasco, eles já confirmaram. E eles estão trazendo tia Susan e tio Joe, que estão visitando da Flórida. Você sabe como raramente os vemos. Agora eu estava verdadeiramente vendo vermelho. Você falou para mamãe e papai sobre seu churrasco antes de verificar comigo sobre a data. Mesmo sabendo que minha formatura estava chegando. Não percebi que era uma coisa tão importante, ele disse defensivamente. Você tem 35 anos, não 22. Não é como se fosse sua primeira vez. Discutimos por mais 10 minutos, com Derek se recusando a ceder e eu ficando cada vez mais chateada. Quando desliguei, estava tremendo de raiva e lutando contra as lágrimas. Imediatamente liguei para minha mãe esperando que ela visse a razão e priorizasse minha formatura. Mãe, Derek marcou um churrasco no dia da minha formatura. Vocês não podem ir lá em vez disso. A resposta dela foi irritantemente diplomática. Oh, querida. Que timing ruim. Vocês dois não podem remarcar? Não, mãe, a universidade não muda datas de formatura para indivíduos. Isso foi planejado há 1 ano. Eu te disse sobre isso há 6 meses. Bem, é tão difícil, ela suspirou. Sua tia e tio estarão aqui da Flórida, e você sabe como seu pai adora os churrascos do Derek. Não podemos ir aos dois? A conversa foi ladeira abaixo a partir daí, com minha mãe sugerindo que eu estava sendo egoísta por não entender o desejo da família de comparecer a ambos os eventos. Como se isso fosse fisicamente possível com o timing e distância envolvidos. Naquela noite contei a conversa em lágrimas para Nathan, esperando seu apoio inabalável. Ele ouviu atentamente, esfregando minhas costas enquanto eu expressava minha mágoa e decepção. Sua família sempre foi assim, ele disse suavemente. Mas ei, você ainda terá nós lá torcendo por você. Eu e as crianças seremos seu fã-clube. É isso que realmente importa, certo? Suas palavras me acalmaram um pouco. Ele estava certo. Contanto que minha família imediata, meu marido e filhos estivessem lá para me apoiar, eu poderia lidar com a preferência previsível dos meus pais por Derek. Afinal, Nathan e as crianças haviam testemunhado a luta diária, as noites tardias, as dores de cabeça do estresse, os eventos familiares perdidos. Eles entendiam o que essa conquista significava para mim. Me prometa que vocês 3 estarão lá, eu disse, olhando em seus olhos. Não importa o quê. Eu prometo, Nathan respondeu, beijando minha testa. Nada poderia nos manter longe. Eu queria desesperadamente acreditar nele. O dia antes da formatura chegou com uma enxurrada de preparações de última hora. Peguei meu cabelo e beca na livraria da universidade, pendurando-os cuidadosamente em nosso quarto. Lustrei meus melhores sapatos, um par de Scarpin pretos que eram profissionais mas confortáveis o suficiente para caminhar em um palco sem tropeçar. Carreguei meu telefone e câmera para garantir que pudesse capturar muitas memórias. Minha animação estava tingida de ansiedade. Apesar das garantias de Nathan, não conseguia afastar a sensação de que algo daria errado. Havia recebido um e-mail formal dos meus pais 2 dias antes, explicando em linguagem excessivamente educada que eles estariam comparecendo ao churrasco do Derek em vez da minha formatura. Eles prometeram me levar para jantar na próxima vez que estivessem na cidade para celebrar. Li o e-mail uma vez e depois o deletei sem responder. Melissa também havia desistido, ligando com genuíno pesar em sua voz para explicar que sua filha mais nova havia pego catapora tornando a viagem impossível. Entendi sua situação completamente. Mas ainda assim acrescentou ao meu crescente senso de abandono. Pelo menos ainda tenho vocês 3, disse para Nathan enquanto preparávamos o jantar naquela noite. Ele assentiu distraidamente concentrado em seu telefone. Notei que ele havia estado mandando mensagens frequentemente durante todo o dia, mas não pensei nada disso até meu próprio telefone tocar. Era minha mãe. Alicia só queria ligar e ver se as crianças ainda estão vindo ao Derek amanhã. Ele está preparando jogos para todas as crianças, e Sofia e Ethan estão na lista dele. Quase derrubei a panela de macarrão que estava escorrendo. O quê? Não, mãe. As crianças estão vindo à minha formatura. Com Nathan. Oh, ela soou confusa. Derek disse que Nathan mencionou trazer eles ao churrasco. Haverá várias famílias lá com crianças da idade deles, e Derek contratou um salva-vidas para a piscina. Eles se divertiriam muito mais do que sentados numa cerimônia longa. Minhas mãos estavam tremendo quando me afastei do fogão e larguei a panela. Olhei para Nathan que de repente estava muito interessado em cortar vegetais. Mãe, preciso ir, disse abruptamente e encerrei a ligação. O silêncio na cozinha era ensurdecedor até eu quebrá-lo. Nathan,
Por que minha mãe acha que você e as crianças estão indo ao churrasco do Derek amanhã? Ele não conseguia encontrar meus olhos. Posso ter mencionado ao Derek que as crianças estavam perguntando sobre a festa. Elas ouviram sobre a piscina e os jogos dos primos delas. E você disse a ele que estava trazendo elas sem discutir comigo primeiro? Nathan finalmente olhou para cima, sua expressão uma mistura de culpa e desafio. Alicia, seja razoável. A cerimônia vai ser 3 horas sentado quieto enquanto centenas de nomes são chamados. As crianças vão ficar entediadas à morte. Então, em vez de ensinar eles sobre apoiar a família e celebrar conquistas, você está ensinando que diversão sempre vem primeiro. Minha voz estava subindo apesar dos meus esforços para ficar calma. Esta formatura representa 5 anos de sacrificar tempo com eles para construir um futuro melhor para nós. Você não acha que é importante para eles verem que trabalho duro compensa? Nathan suspirou pesadamente. Claro que acho. Mas as crianças realmente querem ir ao churrasco. Ethan tem falado sem parar sobre nadar com os primos. E Sofia ouviu que a amiga dela, Jasmine do futebol, estará lá. Derek convidou toda a família dela. Então, o que você está dizendo? Perguntei embora já soubesse a resposta. Que você quer levar nossas crianças a um churrasco em vez de assistir a mãe dela se formar com honras. Não podemos fazer um acordo? Nathan sugeriu. Seu tom irritantemente razoável. Talvez eu leve as crianças ao churrasco e encontremos você no restaurante depois para celebrar. Ou, eu poderia vir à cerimônia sozinho e te buscar depois de deixar as crianças no Derek. Olhei para ele incrédula. Você está se ouvindo? Isso não é sobre negociar um acordo de negócios. Isso é sobre estar lá para mim num dos dias mais importantes da minha vida. Você está sendo dramática, Nathan murmurou. É apenas uma cerimônia de formatura. Apenas uma cerimônia de formatura. As mesmas palavras que Derek havia usado, como se minha conquista fosse trivial, um inconveniente menor em seus calendários sociais. 5 anos, Nathan, eu disse, minha voz tremendo. 5 anos perdendo horas de dormir, estudando até 2 horas da manhã. De usar cada dia de férias para exames em vez de viagens em família. 5 anos de você reclamando da minha ausência, das crianças se sentindo negligenciadas, de mim carregando culpa em cima da exaustão. E agora que finalmente acabou, agora que quero um dia, apenas um único dia de reconhecimento e apoio, vocês estão todos ocupados demais com o churrasco. As crianças deveriam poder decidir por si mesmas, ele rebateu. Eles têm 14 e 11 anos. Claro que escolheriam uma festa na piscina sobre uma cerimônia de formatura. É por isso que pais tomam decisões baseadas em valores, não no que é mais divertido. A discussão escalou a partir daí. Ethan e Sofia desceram, atraídos por nossas vozes altas. Quando perceberam sobre o que estávamos brigando, previsivelmente ficaram do lado do pai, Ethan declarando que apenas nerds se importam com cerimônias de formatura, e Sofia perguntando em lágrimas por que eu queria estragar a diversão deles. Fui para a cama naquela noite sem jantar, muito chateada para conseguir comer. Nathan dormiu no sofá, uma ocorrência rara em nosso casamento. Enquanto ficava acordada olhando para o teto, me perguntava como havíamos chegado a este ponto. Como minha família havia se tornado tão desconectada da minha vida, tão desdenhosa das minhas conquistas. A ironia era dolorosa. Eu havia buscado este diploma principalmente para eles, para proporcionar um estilo de vida melhor, para ser um modelo de determinação. Ainda assim, eles não conseguiam me dar uma única tarde de apoio em troca. Chorei silenciosamente no meu travesseiro, lamentando não apenas a decepção inevitável de amanhã, mas algo mais profundo. Um desalinhamento fundamental em como minha família e eu valorizávamos as vidas uns dos outros. O sono me fugiu até as primeiras horas da manhã. Minha roupa de formatura pendurada como um fantasma no canto do quarto, um símbolo da celebração vazia de amanhã. Acordei desorientada após apenas algumas horas de sono inquieto. Por um momento esqueci da discussão da noite anterior, minha mente automaticamente mudando para a animação do dia de formatura. Então a realidade voltou com tudo, e estendi a mão pela cama para encontrar o lado de Nathan vazio e frio. Arrastando-me para o banheiro, joguei água fria nos meus olhos inchados e tentei invocar algum entusiasmo. Este ainda era meu dia, minha conquista. Não deixaria a ausência deles arruinar completamente. No andar de baixo, a casa estava estranhamente silenciosa. Nenhum som de café da manhã sendo feito, nenhum desenho animado na televisão, nenhuma criança brigando. No balcão da cozinha estava um bilhete rabiscado às pressas. Levei as crianças ao Derek cedo para ajudar a preparar. Tentaremos voltar para sua cerimônia. Parabéns, Nathan. O bilhete pareceu um golpe físico, nem mesmo um tchau apropriado, apenas uma reflexão tardia. Amarrotei e joguei no lixo, então fiz uma xícara de café com mãos trêmulas. O relógio marcava 9h30. Minha consulta de cabelo era às 10 horas, seguida de maquiagem às 11 horas. A cerimônia começava às 14 horas, com graduandos obrigatórios a chegar às 13 horas para alinhamento e instruções. Apesar do sentimento vazio no peito, me forcei a seguir o cronograma do dia. A cabeleireira comentou sobre meu humor abatido, mas profissionalmente evitou ser intrometida.
quando não me envolvi na conversa típica de salão. A maquiadora fez o melhor para esconder meus olhos inchados e palidez, criando um visual polido que contrastava nitidamente com minha turbulência interior. De volta em casa, cuidadosamente vesti meu vestido novo, endireitei o cabelo no meu cabelo recém-arrumado e ajustei o zíper da beca. Tirei uma selfie no espelho de corpo inteiro tentando sorrir. Tentando sentir algo além da mágoa. Postei nas redes sociais com uma legenda sobre alcançar objetivos e marquei meus familiares por hábito ou talvez despeito. Os comentários de parabéns começaram imediatamente. Colegas de trabalho, parentes distantes, velhos amigos do ensino médio, todos expressando orgulho e animação. Todos exceto aqueles que mais importavam. Mandei mensagem para Nathan antes de sair de casa. Estou indo para a cerimônia agora. Você ainda está planejando vir? 3 pontos apareceram, desapareceram, então reapareceram. Finalmente, Ethan levou uma queda feia enquanto corria em volta da piscina. Nada sério, mas muitas lágrimas. Podemos nos atrasar. Guarde lugares para nós se puder. Não me incomodei em responder. Os lugares eram designados por nome do graduando com assentos familiares por admissão geral. Não havia lugares para guardar. Nathan sabia disso, havia lido o pacote de informações que deixei proeminentemente no balcão da cozinha por semanas. Sua mensagem era apenas mais uma desculpa fraca. Outra maneira de suavizar o golpe de sua ausência iminente. O caminho para a universidade foi um borrão. Estacionei na garagem lotada e me dirigi ao auditório onde graduandos estavam se reunindo. Ao meu redor, colegas estudantes cumprimentavam familiares, posavam para fotos, recebiam flores e abraços. Mantive a cabeça baixa concentrando-me em encontrar meu lugar na fila alfabética. Meu telefone vibrou com mensagens de encorajamento de Linda, minha amiga mais próxima do trabalho, e do professor Jenkins, meu instrutor favorito que havia escrito minha carta de recomendação para uma posição de analista sênior para a qual havia me candidatado. Suas palavras foram gentis, mas apenas enfatizaram o silêncio da minha família. Os graduandos processaram para o salão principal ao som de Pomp and Circumstance, um oceano de becas pretas idênticas e cabelos quadrados. Do palco, escaneei a plateia irracionalmente esperando avistar Nathan e as crianças entrando atrasados. A cerimônia começou com discursos do presidente da universidade, do decano e de uma ex-aluna bem-sucedida que falou sobre perseverança e equilíbrio vida-trabalho. Palavras que pareciam direcionadas especificamente para mim. Quando meu departamento foi chamado, me levantei com minha fileira e esperei pelo meu nome. Naqueles momentos de antecipação, tomei uma decisão. Aproveitaria este momento para mim mesma, não para mais ninguém. Eu havia conquistado isso. Alicia Marie Williams, mestrado em Administração de Empresas com honras. Caminhei pelo palco com a cabeça erguida, apertei a mão do decano, aceitei meu estojo de diploma e movi a borla do meu cabelo da direita para a esquerda. Houve aplausos educados, o mesmo para todos os outros graduandos. Nenhuma ovação distintiva, nenhum assobio especial ou gritos do meu nome, apenas o reconhecimento anônimo de estranhos testemunhando o marco de outro estranho. Após retornar ao meu assento, me senti estranhamente calma. A mágoa ainda estava lá, mas havia cristalizado em algo mais duro, algo que parecia determinação. Sentei durante o restante da cerimônia num estado distanciado, aplaudindo automaticamente para meus colegas graduandos, enquanto minha mente vagava para o que viria a seguir. Como abordaria esta traição com minha família, o que significava para meu casamento, para meu relacionamento com meus filhos, para meu senso de autoestima. Quando a cerimônia terminou, graduandos inundaram o gramado lá fora para o tradicional arremesso de capelos e fotos. Fiquei desajeitadamente na periferia assistindo famílias se reunirem, flores. Trocaram garrafas de champanhe estourando. Tirei algumas fotos obrigatórias com colegas com quem havia estudado, mas me senti como uma impostora na alegria deles. Verifiquei meu telefone obsessivamente. Nenhuma mensagem de Nathan, nenhuma ligação das crianças, nada dos meus pais ou Derek. Naveguei pelas redes sociais e vi que Derek havia postado fotos do seu churrasco marcando meus pais, Nathan e as crianças. Todos estavam sorrindo, reunidos ao redor de uma fogueira assando marshmallows. O carimbo de tempo mostrava que havia sido postado 30 minutos atrás, bem no meio da minha cerimônia de formatura. Algo se quebrou dentro de mim então. Uma represa de emoções que havia estado contendo o dia todo. Encontrei um canto quieto atrás do prédio de ciências e me permiti chorar. Soluços feios e convulsivos que borraram minha maquiagem cuidadosamente aplicada e me deixaram ofegante. Quando finalmente me recompus, decidi cancelar a reserva do restaurante. Não havia sentido em mantê-la agora. Enquanto puxava o número do restaurante no meu telefone, uma mensagem de texto apareceu de Nathan. Precisamos conversar urgentemente. Imediatamente depois notei algo que enviou um arrepio através de mim. 45 ligações perdidas de Nathan, todas na última hora. Minha frequência cardíaca dobrou instantaneamente. 45 ligações perdidas só podia significar uma emergência. Algo havia acontecido com uma das crianças? Com meus pais?
Havia ocorrido um acidente? Eu havia silenciado meu telefone durante a cerimônia, conforme solicitado pela universidade. No meu estado emocional depois, não havia pensado em verificar ligações perdidas, apenas mensagens. Com dedos trêmulos liguei de volta para Nathan. Ele atendeu no primeiro toque. Alicia, graças a Deus, sua voz estava aguda de pânico. Estive tentando te ligar por mais de 1 hora. O que aconteceu? Demandei, já caminhando rapidamente em direção à garagem. Todo mundo está bem? É o Ethan. Nathan disse, suas palavras saindo numa torrente. Ele estava escalando aquele tobogã ridículo novo que Derek instalou, se exibindo para os primos e caiu. Estamos no Memorial Hospital. O médico acha que o braço dele está quebrado. Estarei aí imediatamente, disse, começando a correr apesar dos meus saltos. Ele está com muita dor? Quão ruim está? Deram algo para a dor, mas ele está bem abalado. Ele fica perguntando por você. Essa última parte enviou uma onda de emoções conflitantes através de mim. Por um lado, meu instinto maternal disparou, imediatamente desesperada para alcançar meu filho ferido. Por outro, uma pequena voz amarga na minha cabeça notou que agora de repente minha presença era essencial. Dirigi para o hospital no estado de ansiedade elevada, alternando entre preocupação por Ethan e raiva residual da situação inteira. A beca de formatura jazia amarrotada no meu banco do passageiro, o cabelo jogado descuidadamente no banco de trás. Meu estojo de diploma sentava fechado no painel. O Memorial Hospital ficava a apenas 15 minutos do campus, mas a viagem pareceu interminável. Encontrei estacionamento no lote de emergência e corri para dentro ainda vestindo meu vestido navy blue, meu cabelo cuidadosamente penteado agora caindo solto ao redor dos meus ombros. A sala de emergência estava movimentada com os casos típicos de sábado à tarde. Dei o nome do Ethan na recepção e fui direcionada para a baia 7. Puxando a cortina, encontrei uma cena que me parou no meio do caminho. Ethan estava deitado na cama, seu braço direito envolvido numa tala temporária, seu rosto manchado de lágrimas, mas calmo. Ao redor dele estavam não apenas Nathan e Sofia, mas meus pais, Derek e um médico revisando alguns raios-x. Todos se viraram para olhar para mim quando entrei, expressões variando de alívio à culpa, a algo que parecia desconfortavelmente com pena. Mãe, Ethan gritou, sua voz pequena e infantil, apesar de seu status adolescente. Você veio. Movi-me imediatamente ao seu lado, instinto maternal sobrepondo-se a tudo mais. Claro que vim, querido. Como você está se sentindo? O que aconteceu? Enquanto alisava seu cabelo para trás da testa, o médico se aproximou e se apresentou como Dr. Ramírez. Seu filho tem uma fratura simples do rádio, ele explicou, apontando para o raio-x. Doloroso, mas direto. Colocaremos um gesso nele, e ele deveria se curar completamente em cerca de 6 semanas. Assenti agradecida, alívio me inundando. Um braço quebrado era sério, mas controlável. Não era fatal. Não era permanente. Ele foi muito corajoso, minha mãe interjetou, dando tapinhas na perna do Ethan. Mal chorou depois do choque inicial. Reconheci-a com um sorriso apertado, mas não consegui me envolver mais. O fato de todos estarem aqui, reunidos ao redor do meu filho quando não puderam se incomodar em comparecer à minha formatura, pareceu sal numa ferida aberta. Derek se adiantou, sua expressão contrita. Graças a Deus você chegou aqui, mana. O pequeno homem tem perguntado por você sem parar. Algo no seu tom casual, a facilidade com que agia como se isto fosse apenas uma reunião familiar normal ao invés da culminação de uma traição profunda. Estourou o que restava da minha compostura. Graças a Deus eu cheguei aqui, repeti, minha voz perigosamente quieta. Ao contrário de onde eu estava antes, me formando sozinha, enquanto minha família inteira desfrutava de um churrasco. Um silêncio desconfortável caiu sobre o pequeno espaço. Nathan me lançou um olhar de aviso, silenciosamente implorando para eu não fazer isso aqui. Não agora, mas 5 anos de exaustão suprimida, frustração e mágoa haviam chegado ao ponto de ebulição. Acabei de passar o dia mais importante da minha vida profissional completamente sozinha. Continuei, minha voz tremendo mas clara. Nenhum marido, nenhuma criança, nenhum pai, nem mesmo uma única mensagem de texto de parabéns. Porque um churrasco e uma festa na piscina eram mais importantes que 5 anos de sacrifício e trabalho duro. Alicia, meu pai começou, seu tom apaziguador, esta dificilmente é a hora ou lugar. Quando seria uma hora melhor, pai? Perguntei, lágrimas ameaçando novamente. Quando eu estiver de volta a ser invisível, quando eu estiver de volta a ser a responsável que nunca é reconhecida. Quando eu estiver de volta a colocar todos os outros primeiro enquanto nenhum de vocês pode poupar uma única tarde para mim. Minha mãe parecia genuinamente confusa. Querida, não percebemos que significava tanto para você. É apenas uma cerimônia. Apenas uma cerimônia, repeti vazia. Assim como é apenas um diploma, apenas uma conquista, apenas minha vida. Derek, claramente desconfortável com a tensão, tentou desviar. Olha, o que importa agora é que Ethan vai ficar bem. Essa foi uma situação de emergência, o desafiei. E se não tivesse havido uma emergência? Algum de vocês teria lamentado perder minha formatura? Vocês teriam pensado em mim hoje?
O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Nathan se adiantou, colocando uma mão no meu braço. Alicia, você está chateada e tem todo o direito de estar, mas Ethan precisa de calma agora. Podemos discutir isso mais tarde.